Por isso eu vou falar aqui, com isso eu trouxe aqui texto base, Provérbios capítulo 24, versículo 15. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Eu quero que vocês repitam comigo essa frase. Todos, please. Porque 7 vezes cairá o justo. E se levantará. Say again. Fale novamente. Se levantará. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. Queridos, antes de começar a ministrar sobre esse versículo, quero contar uma queda que eu tive quando eu já era justo diante de Deus. Eu fui criado em um lar que era um ponto de tráfico. Não era um ponto de tráfico qualquer, era um dos maiores pontos de tráfico de Peruíbe. O meu pai era um dos maiores traficantes que já existiu aqui em Peruíbe. Lá se vendia muita droga, mas muita droga mesmo. A minha mãe nunca aceitou isso, sempre me ensinou bons princípios, assim como meu pai. É um grande homem de Deus. E eu digo que meu pai era um traficante, porque agora ele não é mais. Ele largou o crime, está servindo a Deus, está congregando na igreja mundial. Queridos, mas a realidade é que eu cresci nesse ambiente. E aos 18 anos, eu fui preso por tráfico de drogas. Quando eu fiz 18 anos, eu fui parar numa cadeia aonde se matava muitas pessoas. Na América Latina não existia lugar onde se morria tantas pessoas como neste lugar onde eu fui parar. No CDP da Praia Grande, conhecido como o Parque dos Monstros. Quando eu cheguei lá, já não estava com esse sistema. A disciplina que estava implantada ali era que não podia agredir, não podia xingar, os presos tinham que um se respeitar ao outro. Porém, eu vi lá pessoas tentando se matar, cortando os pulsos. Melhorou. Teve um preso que era líder de uma facção criminosa aí que atua dentro e fora dos presídios. Eles sabiam disso, porque ele era integrante. Quando chegou lá na escada, lá em cima, na hora de descer, o policial bateu na nuca desse preso. Ele desmaiou, caiu, rolou aquela escada todinha e caiu como morto lá. Nós tentamos se levantar, e aí, senhor, vai matar o cara, senhor, o que é isso? Eles já deram tiro de borracha, jogou os cachorros em cima, a gente não podia fazer nada. Deu 1 minuto, 2 minutos, o cara levantou todo atordoado, levantou apanhando já. Quando chegou na minha vez, eles levaram a gente para um outro compartimento do presídio. Eu e mais um preso. 5 policiais, 3 foram batendo em um, 2 foram batendo em outro. Irmãos, aí eu já comecei a lembrar da chacina que teve no Carandiru. Aí eu já comecei a pensar, aquele cara podia estar arrasado. Aquele outro que rolou a escada poderia já ter morrido. Eles trouxeram a gente pra cá, vai matar a gente. Começaram a bater. Eu tentava me defender, colocava a mão, já não aguentava mais. Jogava o ombro, já tinha apanhado bastante. Nesse tempo, eu já tinha lido a Bíblia dentro da cadeia de Gênesis a Apocalipse. Foi assim que Deus manifestou a verdade. Eu li 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse.
E eu lia várias vezes a Bíblia. E eu me apeguei na palavra de Deus. Eu comecei a ler. Deus foi me respondendo. Coisas que eu acreditava de pessimismo, simpatias, falsas crenças, falsas religiões. Tudo isso foi caindo por terra. De acordo com eu fui lendo, me entregando, acreditando na palavra de Deus. Eu acreditava que vinha do macaco. Em Gênesis está falando que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Aí então, queridos, eu já tinha um certo entendimento. Tinha uma cela do lado lá, que era a igreja, porque era só cristãos que moravam lá. E às vezes a cela abria para nós tomarmos sol, banho de sol, e os cristãos estavam lá com o joelho no chão orando. Eu passava e não entendia nada. Teve uma vez que um cristão saiu todo alegre, assim, com um sorrisão no rosto. Eu cheguei nele e falei: ô cara, você tá gostando da cadeia, mano? Qual é que é, mano? Mó ódio, mó veneno, tio. Querendo ir embora desse lugar. Você com um sorriso no rosto aí. Ele pôs uma mão no meu ombro assim e falou: essa é a alegria do Espírito Santo. Um dia você vai entender. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Esse cara me ganhou. Ele teve muita sabedoria para tratar comigo. Enfim, eu de joelho, apanhando, pensando na morte. Aqueles caras mirando no meu rosto, defendendo, jogando para um lado e para o outro. Eu suspirei e falei: Jesus. Aquele homem parou de me bater no momento, mas ele deu mais duas. Eu suspirei e falei de novo: Jesus. Eles pararam mais um pouco. O outro que estava do lado me bateu mais umas 3. O meu outro amigo que estava apanhando já estava completamente imóvel no chão, apanhando na cabeça. Então eu suspirei, eu tirei o fôlego que eu não tinha e gritei: Jesus! Aquele homem, os 2 homens, pararam. Eu não sei se eles estavam endemoniados, se o demônio saiu do corpo deles, não sei se eram cristãos afastados, não sei o que aconteceu, mas aquela obra parou ali. Eles ficaram perplexos. Eles falaram: o que nós estamos fazendo? Não, chega, vamos embora. E foram embora. Até onde eu sei, nunca mais um policial entrou naquele presídio oprimindo como eles faziam. Nunca mais, irmãos. Jesus fez uma obra através daquele clamor. Queridos, após eu sair da cadeia, ainda aconteceram muitas coisas. Eu sofri um acidente de moto. Os médicos falando: não vai precisar, vai ter que fazer cirurgia. Eu não fiz a cirurgia, Deus fez nascer carne. O médico que não era crente falou: nossa, isso aí só pode ser algo sobrenatural, algo de Deus. Não era crente, ele confessou que foi algo sobrenatural. Irmãos, o que eu li aqui para vocês: o justo pode cair até 7 vezes, mas sempre se levantará. Se você é um justo diante de Deus, você sempre vai se levantar. Agora, a queda vem basicamente por 3 pessoas. A queda do justo vem basicamente por 3 pessoas. E uma dessas pessoas é o próprio Deus. O próprio Deus é o responsável, às vezes, ou muitas das vezes, pela queda do justo. Assim como um pai está ensinando o nenenzinho a caminhar. Chega uma hora que o pai solta a mão do neném. O neném passa a andar sozinho. O pai tem a noção que o filho pode cair, mas nem sempre ele vai impedir. E o filho cai, mas o pai vai lá e ajuda a levantar. Assim, Deus é responsável por alguma das quedas do justo. E para que Deus faz isso? Para ensinar algo primordial na vida do justo, do crente, que é se levantar. Diga comigo: se levantar. Se levantar. Quantas vezes na Bíblia você lê assim: levanta-te? Já reparou? Levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa. Levanta-te e anda. Levanta-te, vai ungir tal pessoa. E tendo Jesus se levantado, disse: ninguém ficou para te acusar? Então, Jesus, Deus, com isso, Ele nos ensina a se levantar. Ele nos ensina a andar com Ele.
Amigos, não estou dizendo que se você cometer algum pecado, vai jogar a culpa em Deus. Não, não é isso. É alguma situação. Às vezes Deus está forjando o seu caráter. Deus está forjando a sua fé. Agora o duro é quando Deus está fazendo essa obra e o crente fala lá, é o demônio, ó lá, é pecado, ó lá. Parece que até que o crente está desejando que aconteça alguma coisa. Mas é Deus forjando um caráter, é Deus provando o nosso coração. O povo de Israel saiu do Egito, andou 40 anos no Egito, não foi porque eles estavam perdidos não, foi porque Deus estava provando o coração deles. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, lê lá. Agora uma outra pessoa responsável é nós mesmos. Assim como uma criança de 6, 7 anos está correndo ali no chão escorregadio, o pai está vendo, sabe do perigo e fala, filho, não corre. Filho, não corre. E a criança está lá, está teimando. Lembra que eu falei aqui sobre a liberdade? O pai não vai aprisionar o filho, prender o filho de correr, mas ele avisa. Aí o filho vai lá, corre, leva um tombão. O que o pai faz, o verdadeiro? Vai lá, dá uma bica, Não, misericórdia. Nosso pai não, talvez algum pai aí sempre faça isso, é pior. Mas o nosso pai, ele vai lá, levanta e fala aquela famosa frase. Eu não te falei? Mulher que gosta de falar isso. Eu não te falei? Amor, eu não te falei. Eu avisei. Coisa que é o matrimônio. Homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Coisa linda que Deus faz. O casamento santo, puro. É muito bonito isso. E você fala, eita Deus, eu quero minha varoa. Vou casar, Senhor. Aí aparece uma. E você fala, essa. Faz o cabelinho de cebolinha, né? E às vezes você acaba caindo, irmão. O duro também é quando a igreja vem, alguns vêm, fala lá, caiu. Sabe quem caiu? Em vez de falar isso, nós temos que trocar. Nossa, sabe quem Deus levantou? A gente precisa aprender mais das misericórdias e do amor, do perdão, da piedade de Deus. Porque uma pessoa pode ter caído 7 vezes. Deixa eu te dar um detalhe aqui teológico. Os hebreus tinha uma maneira poética de falar 7 vezes. 7 vezes para os hebreus, na qual foi escrita a maior parte da Bíblia, eles queriam dizer várias vezes. Então, às vezes, o crente pode cair várias vezes, se arrepender, Deus perdoar e usar ele tremendamente. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Uma outra pessoa responsável pela nossa queda é o diabo. O diabo lança muitas coisas. Ele levanta pessoas para ir até você. Ele coloca tropeços. Ele faz de tudo para fazer você cair. E o triste também é a igreja. Que às vezes quando o crente cai no pecado, se esfria na fé, fica uma semana ou 2 sem ir à igreja. Tá vendo? Tá indo para a igreja, quando o diabo pegar, parece que está torcendo para o diabo pegar o crente. Vocês lembram de Pedro, quando foi preso lá, e a igreja ficou orando por eles? O que aconteceu? O anjo foi lá, libertou Pedro. Aí Pedro foi até onde eles estavam orando, chegou lá, ficou batendo na porta, e a igreja orando, uma pessoa foi atender, ouviu, nossa, Pedro, ei igreja, o Pedro que a gente está orando, que estava preso, ele está aí. Pedro tinha caído, estava dormindo, lá na mão dos barcos. A igreja fez tudo certinho, orou, mas o simples de ir abrir a porta, eles não fizeram. Às vezes, é você chamar no bate-papo lá no Facebook, irmão, tudo bem? Às vezes é dar um abraço, um aperto de mão. Agora, queridos, de todas essas situações, se você for justo diante de Deus, você vai permanecer de pé.
Você não ficará caído, assim como eu não fiquei caído, nós vamos permanecer de pé. Existem várias promessas sobre os justos. Eu separei 2 ou 3 aqui. Não se espante com a folha não, tá? É só vou ler aqui. Pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como um escudo o cercas da tua benevolência. Salmo 5, versículo 12. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Quem já passou por aflição aqui que Deus livrou? Diga um amém, só para me identificar vocês. Nós passamos por aflições, mas Deus livra a gente. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Olha aí, a bênção, promessa de um justo já estendendo para os nossos filhos. Que maravilha, irmãos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma oração foi capaz de deter a opressão de policiais lá naquele presídio. Você também já fez uma oração quando você já tinha se tornado justo e Deus respondeu poderosamente. Olha aqui. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Naquela geração, todo mundo pervertido e só havia um justo. Deus estava procurando o justo, porque se diz que ele encontrou, quer dizer que ele estava procurando. E ele achou Noé. Noé e a sua casa foram salvos, entraram na arca. Agora os demais sofrendo castigo. Nesta geração, Deus também está procurando justos. E ele encontrou vocês. Nesta geração, ele encontrou vocês. Posso ouvir um amém? Amém! E você e a sua casa entrará na arca da salvação. Glória a Deus. Agora uma das maiores promessas, a maior promessa de todos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Meus queridos, cada um de nós aqui, quando morrermos, ou Jesus voltar, nós vamos ter um destino. Ou vida eterna, ou castigo eterno. Castigo eterno para os injustos. Castigo eterno para os pecadores. Salvação, vida eterna. Num lugar onde não haverá pranto, nem choro, nem dor. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele estará sempre com a gente. Poderemos ver o nosso Cristo face a face. Isso se você for justo diante de Deus. Por isso a importância de se tornar um justo. Por isso a importância, irmãos, de recebermos todas essas promessas aqui na terra. Queridos, agora um outro versículo da Bíblia. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Uma pergunta retórica. Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Jó, capítulo 4, versículo 17. Pode? Será que pode alguém ser mais justo que Deus? Não pode, irmão. Deus é justo. Ele é o verdadeiro, o maior justo de todos, o advogado fiel. Agora, irmãos, sabendo de tudo isso, precisamos saber como se tornar um justo, então. Para se tornar um justo, só há uma maneira. Só há uma maneira de se tornar justo. Não é com as suas próprias forças, pelo que você é, o que você faz, se você é bonzinho ou mal, se você é usuário de drogas ou um traficante, se você é trabalhador ou não. Só há uma maneira de se tornar justo. Está escrito em Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Então, para se tornar o justo, você precisa conhecer e acreditar a obediência de um só homem, que é Cristo, que é Jesus. Jesus, sendo Deus, se despiu da sua glória e veio como homem. E como homem, tudo que ele fez aqui na terra, ele obedeceu a Deus. Tudo que ele fez foi em obediência a Deus. Amigos, se você quer se tornar justo, viver uma vida eterna, escapar do castigo eterno, você precisa acreditar, conhecer a obediência de Jesus. Ele é o verdadeiro justo, ele é o único que pode nos tornar justo. Jesus veio à terra e falou palavras maravilhosas. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele transformou vidas. Tudo isso em obediência ao Pai. Eu imagino, vem comigo nessa imaginação, eu peço só mais alguns minutos da sua atenção, do seu coração. Faz uma foto do Bruno Neri, nessas palavras que eu vou falar, desenha assim. Eu imagino Jesus Cristo chamando seus 70 discípulos, Pedro, Tiago, João, André, vem você, olha, vocês vão para a cidade que eu vou ter que passar, vai lá anunciando o evangelho do reino, e Jesus dá algumas instruções. Eu vejo Jesus falando assim: eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Eu imagino, quando Satanás e seus demônios ouviu isso, ficou a meia distância esperando. Eles queriam que a obra do justo fosse parada. Eles queriam que Cristo de alguma maneira desobedecesse a Deus. E aqueles demônios ali começam a fazer uma reunião, uma convocação. Vem Exu Caveira, Tranca Rua, Maria Padilha, a Pombagira. Esses demônios que se manifestam aí em terreiros de macumba no dia de hoje. Esse demônio que se manifesta em casas espíritas, que vem até com uma mensagem bonita, mas não é a mensagem de Deus, está contra a palavra. E são demônios iludindo o entendimento das pessoas. Esses mesmos demônios, a meia distância, esperando os discípulos saírem de perto de Jesus. Eu imagino Jesus sabendo de tudo isso. Os demônios procurando algum anjo para ver se tinha algum anjo. Não havia anjo. Agora que nós pegamos a obra desse cara aí, vamos fazer eles pegar. Jesus olha para os seus discípulos. Em obediência ao Pai, ele fala: eis que vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios. Eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça do serpente, na cabeça do escorpião, e nenhum mal vos causará. Em obediência ao Pai, Deus falou isso. Aqueles demônios nunca ouviram isso de ninguém. Eu imagino Pedrão e André saindo correndo. Eita nossa, vamos lá. E chegando numa aldeia, vendo um pai brigando com a mãe triste com o pai, o filho triste porque os pais falando de separação, o pai pensando no adultério, a sogra ali com febre, e Pedro olhando para aquela situação e se imaginando ali. Depois que ele se tornou justo, tudo aquilo mudou. Ele bate na palma daquela família, bate palma na casa nova daquela família, começa a ministrar sobre Jesus, e eles falam: vamos fazer uma oração para vocês. Eles aceitam. Eu imagino o demônio desacreditando na palavra, na palavra de Jesus, invadindo aquela casa, dominando aquele povo, manifestando ali. Pedro, em nome de Jesus, Satanás, demônio, pega tudo que é seu e sai. E os demônios tentando resistir, mas tendo que sair e andar por lugares áridos. Então o pai não pensa mais no adultério, o filho fica feliz, entra a prosperidade, a sogra fica livre da febre. É assim que Jesus faz, irmãos. Uma outra obra em obediência a Cristo, ao Pai, a Deus, Cristo fez morrendo. Ele morreu por obediência. Ele morreu na cruz do Calvário, uma morte humilhante. Foi cuspido. Ele morreu por obediência. Agora, queridos, não fiquem ofendidos com o que eu vou dizer. Eu tenho temor de Deus. Eu respeito a Deus. Eu não gosto de ver uma imagem
de um Cristo na cruz do Calvário, uma imagem esculpida, não um desenho num quadro, mas uma imagem esculpida de um Cristo na cruz, morto, com uma cruz de espinho, com o corpo flagelado. Eu não gosto. Por quê? Porque o meu Cristo não ficou na cruz. O corpo dele foi levado até o sepulcro, mas o sepulcro está vazio. O meu Cristo não está mais na cruz. O meu Cristo está à direita do Pai. O meu Cristo não tem uma coroa de espinho. Ele tem uma coroa de glória, uma coroa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O meu Cristo não tem um corpo flagelado. Ele tem um corpo glorificado. Se esse é o seu Cristo, bata a palma para ele. Para fechar, para você receber as bênçãos do justo, para você, após a partida, viver eternamente, você precisa se tornar um justo. A realidade é que você é injusto diante de Deus, ou você é justo diante de Deus. Porque Adão pecou e desobedeceu, nos tornamos injustos. E se você morrer sendo injusto diante de Deus, o castigo eterno te aguarda. Diga misericórdia. Mas se você for justo diante de Deus, é vida eterna, queridos. E só há uma maneira, é acreditando na obediência de Cristo. Agora, há maneiras de você conhecer essa obediência. Primeiro, lendo a Bíblia Sagrada. Existem 4 evangelhos que narram a biografia de Jesus. Mas a Bíblia inteira fala sobre Jesus. A Bíblia inteira vem apontando para o nosso Cristo. Então, queridos, peguem e lê pelo menos um versículo. Eu vi esses dias que achei muito engraçado, interessante e verdadeiro. O crente que não lê a Bíblia é crente pirata. Então, amigos, uma dica. O Evangelho de Marcos é bem curto, bem dinâmico, tem 16 capítulos. Lê lá pelo menos um versículo no capítulo. Amigos, não só isso, se você não tem o costume de ler, a Bíblia, tem Bíblia em áudio. Você pode ouvir a Bíblia. Quando você escuta várias vezes uma música, você faz o quê? Então, quando você ouve a Bíblia várias vezes, você vai decorar. Aí, se você não quer ouvir, tem a Bíblia em filme, versículo por versículo, mas com as imagens ali do filme. Mas fora isso também, o louvor representa também a obediência de Cristo ao Pai. Pega o louvor, irmão, começa a escutar, começa a ouvir, prestar atenção no que o louvor diz. E também, vai a uma igreja. Você que não tem o costume, visita uma igreja, tem tantos ministérios abençoados aqui. Visita uma igreja evangélica. Eu tenho certeza que o pastor, o obreiro, quem for ministrar a palavra lá, o